Olá, está começando mais um Talk Tag, um programa do canal Metô e dessa vez em parceria com a produtora Brainstorm, diretamente dos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Eu sou Giovana Fazzani e nesta temporada estamos abordando como tema central o Brasil do amanhã, perspectivas pós-pandemia. E hoje trazendo mais um tema em que a pandemia impactou hospitais e na saúde pública. No ano de 2020, recebemos a triste notícia que mudou a vida de muitos brasileiros: a chegada do coronavírus e o primeiro registro de morte por conta da doença. A primeira morte registrada pelo vírus causou um grande medo na população, por não saberem direito o que estava através da doença, falta de informação que era passada e por tantas fake news que se disseminaram durante a pandemia. Hoje temos a estudante de farmácia, Camila Almeida, que pode nos dizer como foi os primeiros dias do coronavírus. Olá, Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, fico feliz pelo convite. Camila, vamos falar sobre a desinformação, sobre o Covid e os seus tratamentos. E não devemos deixar de citar a polêmica envolvendo remédios sem eficácia comprovada contra o Covid, sendo usados como tratamento experimental. Esse ato traz algum perigo para o paciente, né, Camila? Com certeza. Eu acho que todo medicamento sem controle médico, ele traz, sim, um ato prejudicial para o paciente. Ainda mais que a ciência ela é perfeita, então a gente tem que ter um tempo para a evolução dela e estudo dela adequado. Eu acho que no começo da pandemia a gente começou a, de maneira ligeiramente desesperada, tentar buscar alguma coisa para tratar a doença e isso não vai acontecer. Então, por exemplo, a hidroxicloroquina, que ela foi totalmente usada de maneira irresponsável mesmo, porque ela traz diversos atos colaterais, e maus efeitos mesmo para o paciente, e eles foram usados. Assim como também com o uso do antibiótico, que ele, de maneira irresponsável, ele traz sim uma resistência bacteriana, que também pode trazer para a gente um ato muito horrível mesmo na nossa caminhada. A nossa saúde vai ser totalmente destruída com essas responsabilidades, sabe? Um desespero que houve dos médicos, de possíveis lideranças governamentais que não sabem o que estão falando, mas que sugeriram para a gente o uso, sendo que não tem comprovação mesmo. E mesmo agora que estamos com a vacinação a todo vapor, ainda existem pessoas que preferem confiar nesses medicamentos sem eficácia comprovada e se recusam a tomar a vacina. Você acha que existe algum fundamento para essa atitude ou é apenas falta de informação mesmo? Eu acho que é falta de informação. Eu acho que sim, o indivíduo ele é influenciado pelo seu meio e a gente tem exemplos mesmo no Brasil, desde antiguidades, por exemplo, a revolta da vacina, que foi lá em 1904, mas as pessoas, por alguém não aceitar ou por alguém ter medo, elas vão conforme o meio. Então, acho que é falta de informação, porque quando eu não sei, eu não tenho um estudo, ou eu não tenho realmente um acompanhamento, ou eu não tenho, um acompanhamento médico mesmo, que eu dependo do SUS, e ele é bom, mas em algum momento ele deixa a gente, talvez, na mão. A gente é dependente da nossa televisão, por exemplo, que aquilo que passar a gente vai acreditar e a gente vai seguir fielmente. Então, se o jornal ele mostra uma autoridade falando que o que a gente deve fazer, a gente vai seguir. Então, é falta de informação mesmo. E para complementar o nosso papo, vamos chamar o enfermeiro Ricardo Sartori no nosso link ao vivo para falar sobre como foi os primeiros dias do Covid-19 nos hospitais. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, tudo bem? Prazer em estar participando aí desse projeto de vocês aí da Universidade Metodista. Ricardo, você, como trabalhador da linha de frente em combate ao Covid e na aplicação das vacinas atualmente, qual a sua opinião sobre esse ato? Trabalhando aqui, diretamente com o início da pandemia, foi um momento aí inesperado para todos nós, Cada um aqui vivenciava uma certa realidade, cada um dentro do seu setor, realizando suas rotinas, Normalmente, quando de repente
começa-se a ter os aumentos de casos aqui na instituição, né? E aí nos deparamos em fazer planos de contingência aqui dentro, né? Então, tivemos que separar setores, separar as pessoas possivelmente contaminadas pela Covid, né? E tivemos um bom fluxo nesse sentido, né? E hoje, né, estamos tendo aí a evolução na aplicação da vacina. E como foi para você viver na frente de combate no início da pandemia? Quais foram as mudanças nos hospitais e na sua rotina de trabalho? Então, como eu acabei de informar, né, foi uma mudança, né? Tinha até pessoal aqui do hospital que trabalhava na área administrativa, teve que, né, vir para a área assistencial. Então, tivemos que reabordar, né, alguns ensinamentos que a gente tem na graduação, né, e tivemos que enfrentar, né, não teve jeito, né, ou era enfrentar ou correr, né, então, como bons profissionais, né, como os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, todos abraçaram a causa, né, e seguimos em frente. Né. Vocês tiveram que unir as forças, né? Não entendi. Vocês tiveram que unir as forças, né? Sim, com certeza. Todo o grupo do hospital, né, sem escapar ninguém, né, teve que se mobilizar e enfrentar, né, essa dificuldade que tivemos e ainda temos, né? A gente não sabe ainda o que vem pela frente ainda, né? E, Ricardo, em algum momento houve a falta de recursos para atender os pacientes? Eu trabalho aqui numa instituição particular, né? Então, aqui não nos faltou recursos, né? Não sei lhe dizer, né, na parte do SUS, acredito sim que deva ter tido um aumento, né, dos insumos, né, os materiais utilizados normalmente, né, porque até então, máscara, gorro, face shield, era somente utilizado a setores fechados, né, tipo um ambiente centro cirúrgico, uma hemodinâmica, e quando de uma hora para outra o hospital inteiro, todos os setores teve que se ver nessa situação, né, o pessoal da limpeza, os auxiliares administrativos, todos utilizando o mesmo material. Então, pelo menos aqui onde eu trabalho, graças a Deus, não nos faltou recurso. Ai, que bom, Ricardo. Muito obrigada pela sua participação, foi um prazer falar com você. Tá ok, então, muito obrigado, agradeço e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada. E agora vamos para um breve intervalo e voltamos no próximo bloco, ainda com o Ricardo e também mais um convidado especial para falar sobre a saúde mental no pós-pandemia. Até já! Voltamos com mais um Talk Tag, um programa do canal Metô e dessa vez em parceria com a produtora Brainstorm, diretamente dos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. E agora vamos conversar com a estudante Isabela Pacheco, que está no link com a gente e irá comentar sobre a saúde mental em tempos pandêmicos. Olá, Isa, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo certo. Isa, você acha que a procura por ajuda psicológica aumentou com a pandemia? E as pessoas estão dando mais atenção para essas questões? Eu acredito que sim, porque durante a pandemia as pessoas tiveram acesso aos psicólogos online e isso fez com que elas tivessem, como elas estavam dentro de casa e tudo online, né? Tiveram mais tempo para procurar e se preocupar com a saúde mental. E durante muito tempo se criou um tabu, né? Que de procurar ajuda psicológica era algo ruim, uma fraqueza. Você acha que a pauta saúde mental será mais debatida? As pessoas irão buscar mais ajuda depois desses anos difíceis? Eu acho que sim, porque na pandemia muita gente precisou de ajuda psicológica, né? Então as pessoas pararam para pensar como realmente é necessário
psicólogos, psiquiátricas. Então, a partir de agora, eu acredito que as pessoas vão levar isso mais a sério, porque a saúde mental é uma questão muito séria. E você tem alguma dica de alguma atividade que possa diminuir o estresse, a ansiedade e outros problemas causados pela pandemia? Eu acho que fazer exercício físico, sair para correr, ir num parque, ficar com contato com a natureza, isso tudo libera endorfina e faz a gente se sentir muito bem. Você está certíssima, foi uma das coisas que me ajudou muito nessa pandemia, foi o exercício físico. E nesse último ano, muitas pessoas tiveram que ficar em suas casas em quarentena com pouco ou nenhum contato social. Quais são os perigos para a saúde mental ficar tanto tempo em confinamento? Bom, eu acho que você acaba ficando muito mal quando você fica longe das pessoas que você ama, sabe? Porque, querendo ou não, o contato físico, o contato com aquelas pessoas que você ama te ajuda a ficar bem. Então, de uma certa forma, foi bem complicado, eu acho, pra gente, sabe? Ficar isolado, fez com que muita gente entrasse em depressão. Então, eu acho que o contato físico é uma coisa muito importante para a nossa saúde mental. Com certeza, Isa. Muito obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigada. E a gente também, né, Camila? A gente percebe, por exemplo, aqui na faculdade, que a gente via as pessoas presencial, né, em torno de umas 100, 150 pessoas por dia, e do nada fomos totalmente para o online, né? Não foi fácil. Então é complicado, né? Principalmente, por exemplo, área de comunicação ou de saúde, que a gente precisa mesmo ter um contato físico, né? Porque, falando como estudantes mesmo, a gente não consegue se desenvolver totalmente em casa. A gente precisa ter uma prática, a gente precisa ter um conhecimento ali, um com o outro, ter um envolvimento. E isso faz muita falta, tipo, tanto para a nossa qualidade estudantil, quanto para a nossa saúde mental mesmo. Sem dúvidas. E ficamos por aqui com mais uma edição do Talk Tag, falando nessa temporada sobre o Brasil do amanhã, perspectivas do pós-pandemia. Muito obrigada a participação de todos aqui no programa. Camila, muito obrigada. E também agradeço a parceria entre o Canal Metô e a produtora Brainstorm da Universidade Metodista de São Paulo. E não se esqueça de se inscrever no Canal Metô e em nossas redes sociais. E até o próximo Talk Tag aqui no Canal Metô. Tchau!